Divórcio energético. O que que é divórcio energético? É para todo mundo? Não é? Como que funciona? Qual o objetivo? Eu posso fazer divórcio energético com qualquer pessoa? Vamos responder tudo isso aqui nesse vídeo. Depois de um tempo atendendo registros acásticos, vendo o enredo amoroso das pessoas, enredo familiar. Quando eu falo enredo familiar, isso engloba toda a área de relacionamento da pessoa. Tanto com pai, mãe, filhos, irmãos, tanto relacionamento amoroso com parceiro ou uma parceira, um namorado do passado. O divórcio energético ele foi criado com a intenção de retirar os fragmentos que ficam de relacionamentos passados no campo da pessoa. Ana, mas isso fica? Impreterivelmente fica. Fica, porque se você pensar pelo olhar energético, quando você tem um relacionamento sexual com uma pessoa, a energia dessa pessoa ela vai ficar com você durante 6 meses. Dependendo da quantidade de troca que teve nesse relacionamento sexual, e aí eu só estou falando do relacionamento sexual, pode ficar até 1 ano. Por isso que a gente precisa escolher bem com quem a gente se relaciona no âmbito sexual. E aí imagina, com pai, com mãe, como que não funciona? Com filhos, muitas das vezes a gente passa aí meses, que o mês ele teve uma briga, teve discussões, houveram, situações onde as pessoas ficaram magoadas, proferiram palavras fortes, palavras negativas, que você sente que aquilo de alguma forma ficou impregnado no teu campo. Todo relacionamento cria um laço entre as pessoas. E esse laço, ele vai sendo mantido através do entrelaçamento quântico, até mesmo por causa de uma ancestralidade, por causa da nossa memória celular, se a gente já teve outras existências com essas pessoas. Esse laço, ele já foi criado e ele é mantido e ele precisa ser limpo. Alguns laços são extremamente benéficos e alguns laços são negativos. Como que a gente sabe um e outro? Pela visão. Não tem outra forma, né? As pessoas hoje que conseguem ter essa visão, porque o laço ou o cordão energético, eu falo laço para ficar mais fácil, mas é um cordão energético que liga as pessoas. Por exemplo, com mãe. A maioria dos relacionamentos com mãe e filhos são cordões ligados pelo chakra umbilical. Relacionamento com outras pessoas a nível amoroso pode ser pelo chakra umbilical, pode ser pelo plexo solar ou pode ser pelo cardíaco. Esses laços, eles precisam ser limpos, eles precisam ser purificados para que a pessoa possa manter uma harmonia no relacionamento. O divórcio energético, ele nada mais é do que limpar esses fragmentos, que a gente pode falar que é fragmento de alma ou fragmento energético, o nome não importa. Existem alguns casos que eu atendi como terapeuta, que foram casos interessantes, por quê? Algumas mulheres chegavam até mim falando: Ana, eu tive um relacionamento abusivo na minha vida, onde a outra pessoa ela foi controladora, eu tive um abuso emocional em várias situações, eu me doei de uma forma muito grande. E esse relacionamento terminou, e depois que esse relacionamento terminou, eu não consegui mais me relacionar com uma outra pessoa a nível harmônico, tranquilo, e eu sinto que tem alguma coisa me impedindo. A pessoa às vezes acha que é o emocional não foi curado, né? Aquela situação não foi curada. E aí, quando a gente vai ver o campo da pessoa, existe ali fragmentos da outra pessoa, que era uma pessoa manipuladora. Mas aí eu só estou dando um exemplo, porque tem vários casos. Era uma pessoa manipuladora. E a mulher se doou. E aí ela queria se relacionar com outras pessoas e não dava certo. Por quê? Porque o laço que foi criado entre eles não foi rompido. O laço está lá. E isso fica escondido. Só que se reflete
na forma de bloqueio, da pessoa não conseguir se relacionar com novas pessoas, muitas das vezes de não sentir vontade de se divertir, entre outras coisas. O divórcio energético, ele é uma sessão libertadora. E quando isso é aliado com a questão dos registros akáshicos, eu consigo entrar na linha do tempo, ver se tem outras vidas, outras existências que está corrompendo o fluxo da pessoa. A gente entra nessa linha do tempo, ressignifica para a pessoa ter um relacionamento tranquilo. Existem outras formas também, né? Que a gente tenta recuperar o fragmento da alma da pessoa que está fazendo um divórcio energético, a ponto dela ter uma proporção mais significativa, uma retomada de poder pessoal e possibilidades para ela poder repetir felicidade, alegria, poder propagar e não ficar repetindo o padrão de relacionamento. Vou dar outro exemplo. Relacionamento com pais e filhos. Se a gente já, em algum determinado momento, se a gente já teve outras existências com eles, a gente já tem laço, a gente já tem um cordão com eles. E aí, nessa existência, a gente já tem um outro cordão, com expectativa, e sempre tem expectativa, né, gente? Se foi nutrido com negativismo, com coisas densas, nocivas, isso a pessoa ela carrega na memória celular dela. E às vezes você vê que a pessoa ela é uma pessoa tranquila, o pai também é uma pessoa tranquila, mas eles não conseguem lidar um com o outro. Eles têm uma dificuldade de harmonizar a relação. E aí, quando você vai ver, é porque tem coisas de outras vidas, tem até mesmo expectativa da própria pessoa, com o pai, ou com a mãe, ou com o filho. O divórcio energético, o objetivo não é romper o relacionamento. Pode ser que aconteça se for desejo da pessoa. Ó, eu tô com dificuldade de romper um relacionamento abusivo. Eu quero fazer um divórcio energético com essa intenção. A gente consegue também, né? Mas o objetivo do divórcio energético é retirar os padrões, retirar os laços negativos e manter os laços positivos. Muitas das vezes a gente carrega contrato com as pessoas. Eu já vi diversas pessoas com contratos onde as pessoas juraram amor eterno. E aí chega nessa vida, a pessoa quer viver, quer ter outras experiências, a pessoa está numa outra vibração. Só que ela tem um contrato de amor eterno com uma pessoa que é ranzinza, que não quer isso, é uma pessoa introspectiva. E aí a pessoa fica presa naquele contrato. No divórcio energético, dá para quebrar contrato? Dá para quebrar contrato, sim, tá? A gente consegue quebrar até contratos oriundos de não merecimento da pessoa. A pessoa não se acha merecedora de ter uma vida tranquila. O divórcio energético, ele atua em várias coisas na nossa vida. E como que é a sessão comigo? A sessão comigo é um pacote, são 3 atendimentos. Nesses 3 atendimentos, como que são feitos cada um desses atendimentos? O primeiro atendimento, a pessoa ela vai falar: Ana, eu quero fazer um divórcio energético com um ex-namorado meu. Ela vai me passar os dados, vai me contar lá a história. E aí, na primeira sessão, ela não é por conexão, eu faço isso entrando na linha do tempo e entrando no campo energético da pessoa. Eu vou fazer um diagnóstico. Como que é esse diagnóstico? Eu vou olhar aquilo que está no campo da pessoa, se tem contrato, se tem pacto, que laços que são esses. E aí eu passo esse diagnóstico para a pessoa. Na segunda sessão, nós começamos o processo da limpeza e liberação. Essa parte, essa fase, ela é a fase que mais demora. Por quê? Dependendo do contrato que a pessoa carrega, dependendo da situação desse relacionamento, a limpeza ela pode se estender até um mês. A pessoa ela passa por um processo de limpeza e libertação. E aí, quando eu olho o campo, eu vejo que a limpeza foi feita, os contratos foram quebrados, a gente agenda o terceiro atendimento, que é onde de fato eu vou ligar para a pessoa e a gente vai quebrar pactos,
nocivos. A gente vai criar um pacto, um laço harmonioso. Como que é esse pacto harmonioso? Com a sua alma. A gente vai fazer um pacto com a sua alma e com tudo aquilo que a alma traz para a gente: alegria, benevolência, prosperidade, romance. São essas coisas. E a gente faz um outro processo também de aprofundamento, né? É onde eu trago algumas informações para a pessoa, nessa ligação, para a pessoa começar a trabalhar em si, porque é preciso, né, pessoal? As tarefinhas. É uma sessão importante, é uma sessão que muitas pessoas me procuram, não somente para âmbito amoroso, mas às vezes até mesmo com seres que a pessoa sabe que tem contato no lado astral. Já aconteceu de algumas pessoas chegarem falando assim: Anne, lá no astral eu ando com um grupo de pessoas que não é benéfico para mim, eu gostaria de fazer a quebra desse contrato. A gente fez a quebra desses contratos, tá? A gente pode fazer com muita coisa, pessoal, até mesmo na nossa infância, pessoas que sofreram abuso, esse abuso ficou ali no emocional, no campo da pessoa, a gente faz o divórcio energético. Venha, agora é a hora, já agenda a sua sessão e vem conversar comigo sobre o seu divórcio energético.